Se você é enfermeira, trabalha no SUS, em uma UPA ou em uma unidade com poucos recursos e se sente um frio na espinha toda vez que recebe no seu plantão um caso grave de pé diabético, eu preciso que você feche a porta, silencie o seu celular e preste muita atenção nas minhas próximas palavras. Existe um número no Brasil que o sistema não quer que você olhe. Neste exato ano, vão ser feitas em torno de 90 mil amputações do pé diabético no nosso país. E a verdade mais dura que você vai ouvir hoje é que mais de 85% delas eram totalmente evitáveis. Elas eram evitáveis se a enfermeira que tocou no pé daquele paciente soubesse exatamente o que fazer na beira do leito, sem depender de cobertura cara. Eu sou a Maria Tereza. E essa é a história e a oportunidade que a faculdade e o mercado nunca te contaram. Boa noite, minhas colegas! Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós começamos uma jornada de 3 aulas que vai mudar definitivamente o lugar que você ocupa dentro da enfermagem brasileira. Se você está assistindo a este vídeo agora, na sua pausa do almoço, entre um turno e outro, ou chegando em casa exausta de um plantão de 24 horas, com o seu café do lado, saiba que este momento é o seu divisor de águas. Eu vou te pedir 2 coisas simples para que essa jornada funcione. Pegue um caderno para anotar o seu mapa e saia das distrações. O seu comprometimento aqui é o primeiro passo para salvar o seu próximo paciente. Nessa primeira aula, eu vou te entregar a bússola. Eu não vou te ensinar a técnica profunda ainda, o passo a passo clínico e o manejo do bisturi. Nós vamos ver na nossa segunda aula. Hoje, você vai sair daqui sabendo exatamente 3 coisas. Primeiro, por que o Brasil virou o paraíso de uma oportunidade silenciosa para o enfermeiro que sabe pé diabético? E por que essa janela de tempo não vai ficar aberta para sempre? Segundo, qual é o erro fatal que mantém a maioria das enfermeiras travadas no plantão, ganhando mal e com medo de errar? Eu chamo isso de síndrome do tratador de buraco. E terceiro, porque existem enfermeiras hoje, no nosso país, construindo consultórios particulares e faturando de 10 ou 15 mil reais por mês, cuidando especificamente disso, sem precisar de pós-graduação cara ou hospital de luxo. E eu quero jogar limpo com você desde o primeiro minuto. Ao final dessa jornada de aulas, eu vou abrir as inscrições para a nova turma da minha mentoria completa. Para quem decidir que quer ser acompanhada de perto por mim e ter o meu suporte nos seus casos reais. Mas, por enquanto, o seu foco deve ser apenas absorver este mapa. Mas antes de eu te mostrar esse mapa, você precisa entender por que eu, especificamente, posso desenhar esse caminho para você. E para isso, eu preciso voltar 22 anos lá no tempo. Eu não comecei como mestre, nem como CEO de uma clínica, nem como autora de livros. Eu comecei no chão de fábrica da enfermagem. Eu fui técnica de enfermagem em UTI. Eu era aquela técnica que entrava no quarto e sentia o cheiro de ferida e da necrose antes mesmo de ver o paciente. Quem é da nossa área sabe exatamente o nó no estômago que esse cheiro provoca. E eu cuidava de um paciente, o seu Antônio, um senhor diabético há 30 anos, que tinha trabalhado como pedreiro a vida inteira. Ele chegou na UTI com uma lesão grave no calcâneo. E eu lembro como se fosse hoje do dia em que abri o curativo dele pela primeira vez e senti aquela impotência. Aquele medo que diz, isso vai dar errado e eu não sei o que fazer. Eu vi a equipe médica passando visita, olhando com distância e dizendo no corredor, não tem jeito, vamos ter que amputar.
Eu vi a filha do seu Antônio sair do quarto chorando, escondida. Mas o que me marcou para sempre foi o olhar do seu Antônio para mim no dia da cirurgia. Ele segurou na minha mão e disse: enfermeira, a senhora me promete uma coisa? Promete que vai cuidar bem do outro pé para eu, pelo menos, conseguir ir ao banheiro sozinho? Eu tive que sair do quarto correndo. Naquela noite eu não dormi. Chorei de soluçar no banheiro do vestiário. Eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu nunca mais seria uma mera espectadora do sofrimento. Eu não aceitaria ser apenas uma trocadora de gás que limpa a ferida e espera o médico cortar. Eu ia entender como salvar aqueles pés. Eu fiz a graduação, fiz pós-graduação, corri atrás de tudo. E foi aí que eu descobri a primeira grande verdade. A teoria dos livros não sobrevive ao campo de batalha dos nossos plantões. Os livros falavam de coberturas importadas, de realidades de hospitais americanos de ponta. E eu estava num plantão de 24 horas, com 18 leitos sobre a minha responsabilidade, e um carrinho de curativos que era um insulto à profissão. Eu precisava de algo que funcionasse ali, na hora, com o que eu tinha nas mãos. E foi na bancada do posto de enfermagem, com a cobertura barata do SUS e com a mão tremendo de medo de errar, que eu comecei a desenvolver o raciocínio clínico do meu método. Eu testei, eu validei, eu errei e acertei. E hoje, em pés que a equipe inteira já tinha condenado, a minha taxa de salvamento passa de 80%. Hoje sou mestranda, coautora de livros publicados, livros de podiatria, CEO de clínica especializada em tratamento de lesões, e faço questão de te dizer uma coisa que pouca gente diz no marketing. Eu ainda piso no hospital. Eu não saí do plantão. E é lá que o meu método continua sendo testado e refinado todos os dias. O impacto do nosso protocolo clínico chamou a atenção em outros países, inclusive na África. Recentemente, eu recebi um convite oficial do Ministério de Saúde da Angola para treinar a equipe deles na especialização em feridas. Quando eu comecei a falar desse método publicamente, eu não imaginava que essa causa ia atravessar o oceano, mas atravessou. Existe um médico nos Estados Unidos chamado David Armstrong. Para quem não conhece, ele é simplesmente uma das maiores autoridades mundiais em podiatria e em cuidado dos pés de pessoas com diabetes. Professor da Universidade da Califórnia e criador das principais escalas internacionais de classificação do pé diabético. E o Dr. David Armstrong apoiou publicamente a nossa operação de combate às amputações, porque ele sabe e apoia essas ações de cuidado com os pés e mostra a importância de otimizar tratamentos e evitar as amputações. Quando eu vejo o trabalho do Dr. David Armstrong, percebo o que é que nós estamos fazendo no Brasil, com a nossa realidade de recursos escassos e com a nossa resolutividade técnica. E o que há de mais avançado no mundo. E você está prestes a fazer parte disso. Ele mandou um recado para nós, enfermeiras do Brasil. So, Maria Teresa, thank you so much for this great gift. You know, it is just not worth the risk. Just knock your socks off and check your feet. And if you do that, we can eliminate preventable amputation over the next generation. So here's to that. Here's to making a difference, not only in Brazil, not only in South America, not only in North America, but around the world. Thank you. Eu prometi que aqui eu não ia te dar uma aula técnica ainda. Mas eu preciso te mostrar onde esse raciocínio clínico chega no mundo real.
Olhe para esses 3 casos rápidos na nossa clínica. O primeiro caso é de um paciente. Ele tinha uma úlcera plantar. O paciente foi para casa e a família ouviu no hospital. Se isso voltar a infectar, a próxima etapa é a amputação. Nós aplicamos o método: a avaliação estruturada do tecido, otimização da limpeza e a descarga mecânica de peso, o offload. O resultado foi a cicatrização completa. O pé ficou inteiro. O segundo caso do paciente era uma lesão digital de osteomielite confirmada e com risco iminente de perda do membro. Analisamos o tecido, manejamos a hiperqueratose das bordas, removemos a pressão. Resultado? Cura total da lesão. E o terceiro caso desse paciente, uma lesão complexa no calcâneo, uma das regiões mais difíceis de tratar. Havia tecido desvitalizado e necrose de coagulação. Fizemos o desbridamento instrumental, conservador correto e orientamos a proteção das bordas. O paciente teve alta com o pé totalmente fechado. Isso não é milagre, minhas colegas. É método. E, pessoal, só para lembrar aqui uma observação, as imagens que estão sendo vinculadas nessa apresentação são imagens com termos de consentimento dos meus pacientes e que elas são imagens que foram tratadas porque são conteúdo com ferida, conteúdo sensível, e para que a plataforma não caia o nosso conteúdo, a gente passa rápido esse tipo de imagem de veiculação, tá bom? Agora vamos sair do caso individual e olhar para o cenário macro. Porque a enfermeira que dominar o pé diabético entre 2026 e 2028 vai conquistar o seu consultório e construir uma autoridade que vai se destacar pelos próximos 20 anos. O Brasil é o 5º país com mais diabéticos no mundo. São quase 17 milhões de adultos diagnosticados. E a Federação Internacional de Diabetes projeta que chegaremos a 21 milhões em 2030. É uma população do tamanho de uma metrópole inteira, precisando de cuidados especializados. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular publicou um dado: 85% das amputações poderiam ser evitadas com tratamento adequado de feridas no estágio inicial. O SUS, sozinho, realiza cerca de 35 mil amputações por ano. Juntando o sistema privado, passamos de 90 mil. A cada 6 minutos, um pé é cortado no Brasil. E aqui está a grande assimetria do mercado. O COFEM registra mais de 700 mil enfermeiros ativos no país. Sabe quantos têm formação específica, prática e atualizada em pé diabético? Menos de 0,3%. Existe uma demanda gigantesca e uma escassez gritante de profissionais preparados. Enquanto o sistema público patina, o mercado privado está desesperado por referências. Endocrinologistas querem encaminhar pacientes. Cirurgiões vasculares buscam parceiros de confiança. E as famílias pagam do próprio bolso 200, 300 ou 500 reais por uma consulta especializada. Porque se não pagar, pode ver o pai ou a mãe perder um pé. Então, por que a maioria das enfermeiras ainda está fora desse mercado? Por que continuando vendo amputações na esquina das nossas casas? Por que a faculdade nos programou para tratar a coisa errada? Não fomos ensinadas a cair. Nós fomos ensinadas a cair na síndrome do tratador de buraco. É a profissional que olha para o pé diabético e enxerga apenas o buraco da ferida. Ela mede o diâmetro, escolhe uma pomada qualquer disponível no posto para preencher aquele espaço e reza para fechar. Mas o pé diabético não perdoa amadorismo. Tratar a ferida sem entender as forças que atuam ali é enxugar gelo e destruir a sua própria reputação técnica. Então, por que a maioria das enfermeiras ainda está fora desse mercado?
Por que continuamos vendo amputações na esquina das nossas casas? Porque a faculdade nos programou para tratar a coisa errada. Nós fomos ensinados a cair na síndrome do tratador de buraco. É a profissional que olha para o pé diabético e enxerga apenas um buraco da ferida. Ela mede o diâmetro, escolhe uma pomada qualquer disponível no posto para preencher aquele espaço e reza para fechar. Mas o pé diabético não perdoa o amadorismo. Tratar a ferida sem entender as forças que atuam ali é enxugar gelo e destruir a própria reputação técnica. Existem 3 erros fatais causados por essa síndrome no plantão. O primeiro erro é culpar o sistema pela falta de material. Ah, no meu setor só tem gás e soro, não tem cobertura de luxo. Colega, se você aplicar a cobertura mais cara do mundo em um pé neuropático e não tirar a pressão mecânica de cima dele, a ferida nunca vai fechar. Isso se chama offload e é a conduta mais negligenciada nos hospitais brasileiros. O segundo erro é a conduta conservadora baseada no medo. É olhar para a necrose, ter medo de sangrar, medo do médico reclamar e apenas passar uma cobertura por cima da sujeira. A conduta baseada no medo é o passaporte do paciente para amputação. E o terceiro erro é a ilusão da pomada mágica. É achar que a resposta está no tubo do produto e não no raciocínio clínico. Nenhuma cobertura resolve uma lesão sem uma avaliação vascular e neurológica precisa feita na beira do leito. O preço real desses erros não é pago só pelo paciente, é pago por você. Quando a lesão não evolui, a sua confiança desmorona. Se você se sente incompetente, essa insegurança clínica se transforma na corrente que te prende a plantões exaustivos e salários medíocres, impedindo você de dar o próximo passo técnico e financeiro. Mas esse ciclo de insegurança termina hoje. Na nossa próxima aula, a aula 2 do nosso desafio, nós vamos vestir as luvas. Eu vou abrir a caixa preta do meu método prático de chão de fábrica. Vou te explicar como fazer uma avaliação vascular e neurológica rápida que cabe na correria de um plantão lotado. E como conduzir o leito da ferida para cicatrização acelerada, usando materiais básicos que você já tem à mão. Você vai entender como um método é aplicado em um caso clínico real. E deixa eu trazer aqui uma informação muito importante. Na verdade, eu vou abrir para você aqui algo que é exclusivo da nossa mentoria. Você já ouviu falar no termo ataque do pé diabético? Nunca ouviu? Então você não pode perder a nossa próxima aula. Aguardo vocês. E antes de encerrarmos hoje, nós temos uma tarefa prática. A transformação da sua carreira começa com o fim da solidão técnica e com a tomada de consciência. Eu quero que você role essa página agora, vá até o espaço de comentários aqui embaixo e responda a nossa pergunta de hoje. Qual foi o paciente ou caso de pé diabético que mais te marcou, te abalou no plantão? Por que você sentiu que poderia ter feito mais se dominasse o método clínico correto? Coloque a sua história nos comentários. Eu vou ler pessoalmente cada relato. Esse é o nosso número exclusivo para quaisquer dúvidas sobre as aulas ou a mentoria durante o desafio. O nosso WhatsApp. O seu passado como trocadora de gás e tratadora de buracos terminou nos primeiros minutos desse vídeo. O mapa está nas suas mãos. Eu te vejo na nossa próxima aula, que será bem mais prática. Até!